O governo dos Estados Unidos estão com um mapeamento de todos os escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo. Eu estou falando de filhos, esposas, cônjuges, parentes próximos. Os institutos de ensino e pesquisa ligados aos próprios ministros do STF também estão na mira. E por quê? Porque o governo dos Estados Unidos está mapeando. Qual que é a ideia? O objetivo é mapear possíveis ligações financeiras dos ministros. Só que agora os ministros do STF estão cagando de medo. Vou repetir. Eles estão cagando de medo. Luísa, por que o Barroso está considerando sair da Suprema Corte? Avião russo sancionado pelos Estados Unidos pousa em Brasília. É isso mesmo. Depois da história lá dos navios iranianos atracados no Brasil, agora temos o avião sancionado pelos Estados Unidos desembarcando aqui no Brasil. Vamos ver essa história aqui. Uma aeronave, a IL-76, de matrícula RA-78765, pousou no Aeroporto Internacional de Brasília na manhã de domingo, após um longo voo com diversas escalas que partiu de Moscou, na Rússia, né? O quadrimotor cargueiro projetado pela União Soviética é operado pela Aviacom Citotrans, empresa com sede na Rússia sancionada em 2023 pelo governo dos Estados Unidos. Como vocês podem ver aqui, né? O avião consta lá na lista da OFAC, que é o órgão que controla os ativos financeiros dos Estados Unidos, o que aplicou a sanção no Moraes, por exemplo. Curiosamente, depois dessa história aqui do avião, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos desmarcou a reunião que teria com o Haddad para discutir tarifas. Será que é apenas coincidência? Justamente também na semana que o Eduardo Bolsonaro vai ter uma reunião com o Departamento de Estado dos Estados Unidos para discutir novas sanções a ministros. Pelo jeito, a coisa só está escalando. E a informação que traz a Bela Megali do Globo é que Gilmar Mendes e Alcolumbre serão foco de reunião de Eduardo Bolsonaro com os Estados Unidos. Ela diz: cresce no grupo de Eduardo Bolsonaro a percepção de que o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, serão as próximas autoridades sancionadas pelos Estados Unidos. Segundo aliados de Eduardo, o deputado federal terá na próxima quarta-feira várias reuniões em Washington e ambas farão parte dos assuntos abordados. A avaliação desse grupo é que Gilmar Mendes deve ser alvo de uma punição de Donald Trump por não atuar pelo isolamento de Alexandre de Moraes e ajudar na blindagem do ministro. Já em relação ao Alcolumbre, a negativa de abrir processo de impeachment contra Moraes após a oposição chegar a 41 assinaturas de senadores é o fator que colocou na mira. Segundo interlocutores, integrantes da gestão Trump passaram a ver o presidente do Senado como mais uma das autoridades que blinda Moraes. Ou seja, querem cercar todo o entorno de Moraes para dificultar que ele implemente a ditadura. E é claro que o presidente do Senado, o presidente da Câmara, decano do STF, presidente do STF, esses são os que dão, nesse momento, todo o apoio para o Moraes ainda se manter, né, ditando as regras no Brasil. E aí eu quero apresentar para vocês este vídeo aqui da CNN, que mostra como os Estados Unidos pretende cercar o entorno de Moraes. O governo dos Estados Unidos estão com um mapeamento de todos os escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo. Eu estou falando de filhos, esposas, cônjuges, parentes próximos. E não é só isso. Os institutos de ensino e pesquisa ligados aos próprios ministros do STF também estão na mira. Do que a gente está falando? Por exemplo, ministro Gilmar Mendes, que é o mais antigo do STF em atividade, ele é fundador do IDP, que é um instituto de ensino, a gente chama de faculdade, tem sede aqui em Brasília, tem curso de Direito, tem curso tanto de pós-graduação como de graduação. E por quê? Por que está mapeando? Porque o governo dos Estados Unidos está mapeando tanto escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo e institutos também privados de ministros do Supremo. Qual que é a ideia? O objetivo
é mapear possíveis ligações financeiras dos ministros, para o caso de a gestão Trump decidir aplicar a Lei Magnitsky em mais algum ministro, para além de Alexandre de Moraes. Entendeu, pessoal? Assim, os Estados Unidos cercando todas essas fontes financeiras, empresas, pessoas que participam ativamente para manter Moraes punidas exemplarmente aí pelos Estados Unidos. E até por isso, olha só o que o Barroso está fazendo. Luísa, por que o Barroso está considerando sair da Suprema Corte? Barroso tem manifestado a esses interlocutores, Uribe e Tainá, que essa questão dos Estados Unidos, por exemplo, o impactou mais diretamente do que impactou o ministro Alexandre de Moraes. Moraes, auxiliares, têm minimizado o impacto das sanções americanas na sua vida prática, mas isso não acontece com o ministro Luiz Roberto Barroso, que tem uma relação mais próxima com os Estados Unidos, costumava ir para lá nos recessos do STF para ficar recluso, lendo, escrevendo seus artigos acadêmicos, e ele entende que foi punido aí por tabela devido à investida de Trump em relação ao Brasil, e embora preste pleno apoio a Moraes e faça bastante esse apoio institucional, ele próprio foi mais impactado por essa decisão. Luísa, por que o Barroso está considerando... Meu amigo, não vai ficar fácil para eles não vai mesmo. Essa semana vai ser tensa. Esse final de semana eu fiz um vídeo mostrando que o verdadeiro protetor, o verdadeiro guardião do Alexandre de Moraes agora não é nem a Alcolumbre. Embora nós tenhamos maioria do Senado favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes, 41 senadores, o verdadeiro mentor, o cabeça, o estrategista, aquele que defende Alexandre de Moraes com unhas e dentes é Gilmar Mendes. E aí sim, atrás de Gilmar Mendes, nós temos o Alcolumbre. É o Gilmar Mendes que orquestra todas as engrenagens deste plano que levou o Brasil a ser considerado internacionalmente como um país que não é mais uma democracia e que sofreu um golpe pelas mãos da Suprema Corte. Bom, dito isso, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo já têm reuniões marcadas na Casa Branca essa semana. E aí começa a especulação. O que é que eles vão tratar? Bom, muito se dizia sobre a esposa do Alexandre de Moraes, porque ela seria ali a fonte de renda dele e a pessoa que ele usaria ou estaria usando para desviar, para burlar os efeitos da Lei Magnitsky. Não sei se ela vai ser pauta ou não dessa reunião, mas uma coisa que todo mundo já sabe é que duas novas figuras serão fundamentais neste debate desta semana. E não poderiam ser ninguém mais, ninguém menos que Gilmar Mendes e Davi Alcolumbre. Isso aqui, gente, saiu no Globo. Então eu tenho que assinar essa porcaria para poder explicar para vocês. Eu financio a porra do Globo. Gilmar Mendes e Alcolumbre serão foco de reunião de Eduardo Bolsonaro com os Estados Unidos sobre sanções. Olha o foco. Por que eles serão o foco dessa conversa? Esse aqui é o mentor de tudo. É aquele que usou da vaidade do Alexandre de Moraes, sabendo que ele cairia nessa ideia de ser a ponta da lança, enquanto o Gilmar Mendes ficaria por trás, orquestrando ali os bastidores, e Davi Alcolumbre, porque esse sim é a pessoa que no Senado segura o Alexandre de Moraes. Cresce no grupo de Eduardo Bolsonaro a percepção de que o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, serão as próximas autoridades sancionadas pelos Estados Unidos. Segundo aliados de Eduardo, e o deputado federal terá na próxima quarta-feira várias reuniões em Washington, e ambos farão parte de assuntos abordados. A avaliação do grupo de Eduardo é que Gilmar Mendes deve ser alvo de uma punição de Donald Trump por não atuar pelo isolamento de Alexandre de Moraes e ajudar na blindagem ao ministro. Já em relação ao Alcolumbre, a negativa de abrir o processo de impeachment contra Moraes, após a oposição chegar a 41 assinaturas de senadores, é o fator que o colocou na mira, segundo interlocutores de Eduardo. Integrantes da gestão Trump passaram a ver o presidente do Senado como mais uma autoridade que blinda Moraes. Então presta atenção. Blindar, ajudar Moraes se tornou agora o caminho certo para ser sancionado pela Lei Magnitsky. E outras aí que possivelmente virão. Nós temos até agora Gilmar Mendes e Davi Alcolumbre. Estas pessoas estão certamente na mira. Quem está na mira também? A Rede Globo. A Rede Globo, ainda mais depois desses arquivos que foram divulgados pelo Mike Pence, ex-funcionário do secretário de Estado, que mostra que a Globo atuou ativamente em parceria com agências americanas
para censurar a população brasileira, para perseguir e para defender ações criminosas do Alexandre de Moraes. Gente, o Alexandre de Moraes vai levar tanta gente pro buraco. Não, é sem brincadeira. Ele, nessa sede dele de se tornar essa espécie de ditador judiciário do Brasil, ele vai levar tanta gente, ele vai acabar com a vida de tantas pessoas que ainda insistem em defendê-lo. E o pior de tudo, ele sabe disso, e ao invés de tentar se controlar para não estragar e afetar a vida das pessoas próximas a ele, não, ele quer dobrar a aposta. Só que, quando ele dobra a aposta agora, ele não vai prejudicar apenas a questão financeira da Magnitsky dele. Ele vai prejudicar todas as pessoas que em algum momento já o defenderam, já o elogiaram ou continuam fazendo isso. Eles estão apavorados. Alcolumbre, Gilmar Mendes, esse pessoal do STF está apavorado. Embora diante das câmeras eles falem o contrário, escute, gente, eu tenho um pouquinho de conhecimento do que acontece nos bastidores. Eles estão cagando de medo. Já tem ministro do STF mandando emissário lá nos Estados Unidos, assim, sigiloso, sabe? Para conversar lá, para ver se tem como amenizar a situação dele e se ele pode aí negociar ali, talvez, sei lá, ajudar a entregar os colegas desde que ele fique numa boa. Só que os outros ministros não sabem disso. Eu fico imaginando na hora que os outros ministros descobrirem que tem um ou dois ali que nas reuniões sentam diante deles e falam: vamos para cima, não podemos aceitar, isto é um absurdo. Na hora que acaba a reunião, pega o celular e fala: ô, manda o Joãozinho lá conversar, cara, fala para liberar meu lado aí que eu não tenho nada a ver com esse pessoal, não. Na hora que eles descobrirem que está acontecendo, nossa senhora, aí vai ser um salva-se quem puder. Você vai ver, é uma questão de tempo. Não tem como eles ganhar, não tem escapatória para esse pessoal e toda a cadeia de comando vai entrar nessa lupa, tá? Fábio Shor, aquela chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, outros delegados da Polícia Federal que também estão executando essas ordens e perseguições criminosas contra a direita. Estas pessoas vão entender que isso não vai durar mais. Assim, o mundo não está aceitando o que está acontecendo com o Brasil. Não é só Donald Trump, a imprensa internacional já noticiou isso diversas vezes. Então, que nós tenhamos uma semana Magnitsky. Um abraço. E se eu te falar que a turminha do STF organizou uma estratégia para tentar atrasar as próximas sanções da Magnitsky em cima de ministros do STF? Eu tive esse palpite na semana passada, mas eu acabei decidindo nem gravar sobre isso, porque depois eu pensei, cara, mas é conspiracionismo demais, é nível chapéu de alumínio, sabe? Falei, vou deixar quieto e vamos ver o que acontece. Aí sai uma matéria hoje na Folha de São Paulo, deixa eu ver se é Folha de São Paulo, sai uma matéria hoje na Folha de São Paulo que me leva a crer que o palpite estava certo. Vamos lá. O Fux, um dos ministros que não tiveram seus vistos suspensos, ele está na primeira turma. Os outros dois ministros não estão. Cássio Nunes e André Mendonça, que também foram blindados nesse primeiro momento, não tiveram nenhuma sanção, visto cancelado nem nada. Só que o Fux é o único dessa turma, desse grupo de 3, que está na primeira turma, que é a turma que está julgando Bolsonaro. Quarta-feira, depois de amanhã, serão as alegações finais do Bolsonaro, da defesa, de todos os réus aí desse teatro do golpe. O que acontece? O próximo passo é a decisão. Depois das alegações finais, a próxima coisa a ser feita, tá? E aí pode levar uma semana, 2 semanas, mas a próxima coisa a ser feita seria a decisão, que é onde eles já arquitetaram lá de condenar Bolsonaro e mandar ele para cadeia, beleza? Vamos analisar algumas coisas. Neste momento, Bolsonaro já está preso. Está preso dentro da sua casa, censurado, sem poder falar com ninguém. Não passou pela primeira turma. Alexandre de Moraes tomou essa decisão de ofício, ignorando o PGR, ignorando a primeira turma, como um bom ditador que ele é. Só que agora os ministros do STF estão cagando de medo. E eu não uso essa palavra, eu nunca usei essa palavra em um vídeo meu, eu vou repetir. Eles estão cagando de medo, mas ao mesmo tempo não querem demonstrar que estão com medo para não sofrer sanções. O que sobra? Já que o Fux é um cara que é visto já como alguém mais favorável ao lado do Bolsonaro, se o Fux pede vista e segura esse processo durante 3 meses,
Os outros ministros não seriam sancionados agora e o Alexandre de Moraes não sai como perdedor. Fica basicamente como se houvesse uma briga entre Moraes e Fux. O Moraes ainda fica como o cara que quer prender Bolsonaro e não cedeu às pressões dos Estados Unidos e da Magnitsky. E o Fux fica mais bonito na fita já porque ele não sofreu sanção nenhuma e não está na mira das sanções. Olha o que sai hoje na Folha de São Paulo. Fux pode empurrar julgamento de Bolsonaro para 2026. São fortes os sinais que o ministro Fux vá pedir vistas e basta uma pequena espichada para que se chegue a março do ano que vem. São fortes os sinais. Eu não vi sinal nenhum. Fico bem claro aqui. Eu não vi sinal nenhum disso. Mas a imprensa já está soltando, olha, Fux vai pedir vista. Pedir vista é atrasar 3 meses. Dar para o STF 6 meses, sei lá, de mobilizar suas contas, de tirar o dinheiro do lugar, de arrumar um jeito, na hora que a Magnitsky vier, eles ficarem mais de boa, ou até mesmo de tentar fazer uma negociação. Eles conseguem dar uma respirada. Então, na verdade, quem está fazendo uma jogada é o STF para ver se os Estados Unidos pede vista da Magnitsky deles. Olha a matéria. Ó, cara, isso aqui é improvável que o julgamento de Bolsonaro termine em setembro e é possível que ele entre pelos primeiros meses de 2026. Admita-se que em setembro ele entra na reta final. São fortes os sinais de que o ministro Luiz Fux vai pedir vistas. Pelo regimento do tribunal, o ministro tem 90 dias para devolver o processo. Por hipótese, passam-se assim os meses de outubro, novembro e dezembro. Começa o recesso e o tribunal só retorna às suas atividades em fevereiro. Basta uma pequena espichada para que se chegue a março de 2026. Essa demora haverá de acavalar o julgamento do ex-presidente com a apreciação dos recursos relacionados à sua inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral, com uma nova composição. 2026 virá com fortes emoções. E aqui está Luiz Fux. Meus amigos, há sim uma gigantesca possibilidade do Fux ser usado pela primeira turma para que eles possam respirar, não sofrer a Magnitsky agora, e a culpa recairá toda sobre o Fux. Fux não será odiado no Brasil, na verdade ele vai se transformar num herói, joga o processo mais 3 meses, joga para março do ano que vem, gente. Março, então vamos lá, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, são 7 meses que joga para frente no ano de eleição. A pressão foi tanta e o STF finalmente encontrou uma maneira de acalmar os ânimos sem parecer que eles estão recuando. É simples, joga nas costas do Fux. Em Fux, they trust. Fique esperto, que eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. Abraço. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.